Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você lida com as tendências? Você já pesquisou a cor do ano? Você já viu algum mapa de tendências? Você já abriu o Twitter? E eu quero falar sobre isso aqui hoje. Como lidar com as tendências. Hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, é aniversário de um dos integrantes da banda coreana BTS. É o K-pop invadindo o mundo e as 10 primeiras trends têm a ver com BTS, K-pop e esse integrante. Isso às vezes invade o que a gente está fazendo. Eu gosto de olhar aqui para Mateus 7:29, 28 e 29 na verdade, que vai dizer assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, se a gente for pensar aqui, quando se falava de ensino religioso, ensino espiritual, havia uma tendência, havia uma marca, havia algo que estava ali estabelecido. E Jesus, ele não estava preso às tendências, ele sabia ler o cenário e ele ensinou de uma forma diferente. O que ele falou era legítimo, o que ele falou tinha conexão, o que ele falou, a forma como ele valorizou as pessoas que ouvia, o colocou acima de qualquer tendência. As pessoas então tiveram ali a atenção voltada para Jesus. O Steve Jobs disse que a inovação separa um líder de um seguidor. Eu já vi em muitos cenários pessoas serem atropeladas porque não observaram uma tendência, porque não perceberam que o cenário estava mudando. E também já vi muitos lugares onde as pessoas não têm identidade, não têm verdade, sabe? Ali é uma mera cópia, porque são apenas pessoas que seguem tendências. E qual que é o caminho ideal? Qual que é o caminho equilibrado? Como devemos lidar com as tendências? Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui é não seja viciado em tendência. Quem se vicia em tendência se torna uma mera cópia. Eu estava ouvindo sobre uma estudante que mudou de país, ela foi fazer mestrado em outra nação. Quando ela chegou lá, ela foi visitar uma igreja, e era a igreja da moda, a igreja que esteve em alta por muito tempo, a igreja que fazia o culto mais legal, a igreja que tinha a linguagem da juventude. E ela foi ali uma vez, ela foi ali 2 vezes, ela foi ali 3 vezes, ela deu o nome várias vezes, mas nunca ninguém entrou em contato. Era uma igreja do culto legal, mas uma igreja que não leu. Quem são as pessoas que frequentam? O que elas precisam? Por que elas querem se conectar? E então ela pegou e passou a ir numa outra igreja, que não era a igreja mais bombada, mas era uma igreja que tinha sim um culto, que havia uma percepção sobre tendências, que sabia a linguagem, que sabia de cenário, que sabia sobre como se comunicar, mas quando ela deu o nome dela, ela foi convidada para uma dinner party, que acontecia no meio de semana, e quando ela foi para essa dinner party, ela viu um ambiente extremamente acolhedor, onde ela foi ouvida, onde ela perguntou sobre como era a igreja, onde a igreja foi mais bem explicada, e ali então ela começou a se conectar, ter um grupo, fazer amigos, servir, enquanto a outra igreja, que estava apenas seguindo tendência, não percebeu qual era a necessidade. Essa outra igreja que observava a tendência e não era apenas viciado nelas, ela conseguiu ter uma abordagem mais profunda. Jesus era profundo porque ele falava uma linguagem que acessava o coração das pessoas, mas ele amava aquelas pessoas, ele se importava com elas. Então, o alvo de Jesus não era seguir as tendências, o alvo de Jesus era ministrar ao coração das pessoas, era salvá-las. Que o seu alvo não seja apenas, eu vou fazer algo que não está ultrapassado. Ok, você tem que fazer algo que comunique, que seja agradável, como está lá em Colossenses 4:5, que a nossa mensagem ela tem que ser o quê? Sábia e agradável. Ela tem que chegar, ela tem que ser apropriada, tem que ter bom senso, tem que ter leitura, mas você não pode apenas ser um viciado, alguém que segue umas tendências por aí sem uma reflexão. Segunda coisa não seja aversivo às tendências, tá? Então você não pode ser alguém que tem uma idolatria, nem alguém que tem uma fobia à tendência, nem idolatria, nem fobia. Então, estudar o que está acontecendo,
ver ali uma cor que é mais apropriada, estudar linguagem, a linguagem do YouTube, a linguagem de um podcast, a linguagem que está sendo falada hoje, qual que é o ambiente que comunica melhor com o adolescente, com a geração Z, com a geração Y, e você estudar o seu público, você estudar comportamentos, legal. Agora você tem uma mensagem, você tem um alvo e você vai usar a tendência, usar o seu estudo para um bom fim. E isso vai fazer o quê? Que você seja assertivo, mas que o seu alvo seja claro. E o nosso alvo não é usar as pessoas. Nós estamos num mundo em que ter seguidor significa ter lucro com isso, significa ter poder, significa muitas vezes você ter condições de produzir, influenciar, e ali então as pessoas colocaram o seguidor como massa de manobra. Eu uso as pessoas para chegar onde eu quero, e ninguém quer ser usado, ninguém quer ser apenas um número, e nós não fomos feitos por Deus para fazer de pessoas apenas números. Então, não seja viciado, mas também não tenha fobia, não rejeite as tendências como um todo. O que nós temos que fazer é como a gente faz quando vai comer um peixe. Você come a carne e joga a espinha fora. Não precisa botar tudo para dentro. Não é tudo que mata e não é tudo que faz bem. Então você sabe tirar o melhor do pior. Às vezes é exatamente isso. Às vezes nós vamos estudar algo para tirar o melhor do pior. Seria melhor que não houvesse aquela tendência. Seria melhor que as pessoas não estivessem tão viciadas naquele negócio. Seria melhor que aqueles artistas que estão falando tanta bobeira não fizessem sucesso como faz. Mas é a realidade. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o melhor do pior. E filhos de Deus sabem tirar o melhor do pior. Então, se você é cheio do Espírito Santo, se você sabe ler o momento, se você é cheio da palavra, se você tem discernimento espiritual, você vai ser sábio. Sabe o que aconteceu quando Moisés colocou a mão na cabeça de Josué para que ele liderasse o povo? A Bíblia diz que ele ficou cheio de sabedoria e o povo olhou para ele e o povo entendeu que Deus estava com ele. Então que você seja um líder sábio, seja um líder cheio do Espírito Santo, que sabe como atravessar cenários diferentes, como Paulo soube falar em diferentes culturas, lendo a cultura, usando e tirando proveito bom dela, e ali então ele foi relevante para o contexto que ele estava. E uma última dica para você lidar com a tendência é: lembre-se que contexto é tudo. Então, assim, uma grande ideia, algo que é genial, pode não ser apropriado para o local que você está. Donald Norman, que é o cara do UX, do User Experience, que é um cara que tem assim uma inteligência, uma genialidade. Ele tem influenciado essa ciência que é você entender o usuário de um sistema, aquela pessoa que vai receber aquela abordagem, que vai receber aquele serviço. Ele fala que você dá a solução certa para o problema errado é pior do que não dar solução nenhuma. Então, você tem que entender bem qual o seu momento de vida, qual é o contexto no ambiente que você está, como que você deve agir para atingir o seu objetivo ali. Então você tem que ler aquelas pessoas. Às vezes eu vejo gente que vai lá e aprende com outro ambiente, que está crescendo, com outro líder, com outro ministério, com um evento que ele foi, e ele volta tentando implementar tudo de uma vez. E você sabe que água demais mata a planta, né? Você sabe que se você der comida demais de uma vez, isso vai dar errado, isso vai fazer mal. Você tem que saber aplicar cada mudança, aplicar o que você aprendeu, formar o ambiente. Quando Jesus fala sobre vinhos novos e odres novos, e ele fala que não se coloca vinho novo em odre velho, ele está falando sobre sabedoria, ele está falando sobre você ser estratégico, ele está falando que não adianta você ter um conteúdo bom, vinho bom, se você não mudou o recipiente, vai dar errado, isso vai rachar, isso vai quebrar. Então não adianta depois você ficar falando que as pessoas não querem, que as pessoas estão atrasadas. Você tem que ver com aquele olhar de quem entendeu o cenário. Você tem que saber navegar, e para você saber navegar, você tem que saber aonde você quer chegar, e você tem que saber aonde você está, e você tem que saber o que você tem para usar, e você vai então considerar a velocidade,
as paradas, os momentos importantes para você ter uma boa saída e uma boa chegada. Então não tenha medo das tendências, não tenha fobia das tendências, mas também não seja viciado em tendência. Aprenda com as tendências e também saiba o contexto aonde você está. E quer saber de uma coisa? Não faça nada disso sem oração. Não faça nada disso sem ouvir o Espírito Santo. Às vezes as respostas não são exatas. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa fazer como os filhos de Sacar. O que eles fizeram? Eles sabiam observar o tempo, eles sabiam discernir os tempos. Deus te chamou para ser como Elias, que corre à frente dos carros de Acabe. Você foi chamado para ser como Jesus, que leu o cenário, viu a tendência e ele se colocou com a influência do céu, e uma influência superior. E ele soube trazer o melhor para o momento que ele estava. Que seja assim, que Deus te dirija aonde você está. Esteja não controlado pelas tendências, mas acima delas. Se você chegou nesse ponto do vídeo, coloca aí almofada. E deixa eu te falar uma coisa, se elevou você, compartilhe com mais alguém, manda para o seu time, assiste junto, manda a sua sugestão, que Deus esteja com você. Não se conforme aonde você está, seja agradecido, olhe para Deus e saiba conduzir seu time, a você mesmo, para aquele lugar que Deus tem para você. Por quê? Porque o extraordinário te aguarda em Jesus.